Olá, olá, sejam muito bem-vindos à nossa comunidade Ser Mais Você. Em mais um encontro aqui dessas nossas lives, desse programa que estamos desenvolvendo de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. E hoje vamos falar sobre mônadas. Deixa eu escrever aqui direitinho para não dar problema. Cadê aqui? Vamos falar sobre mônadas e fractais. Mônadas e fractais. Com a energia dos arcturianos. Com a energia dos arcturianos. Então, deixa eu fixar já esse comentário aqui, fixado, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume. Nós estamos também ouvindo uma frequência aqui dos arcturianos. E todas essas informações energéticas, né, elas contribuem e colaboram para que nós possamos ativar um campo de recebimento dessas frequências de uma forma mais expansiva, de uma forma mais ativa, aberta, né? Digamos assim. Então, quero começar dizendo a todos vocês que estão chegando aqui no ao vivo, que vão assistir essa gravação depois, o Ser Mais Você é uma consciência, né? É um campo energético de informação, portanto é uma consciência. E em torno dessa consciência existem os mentores, os guias, né? A equipe de dimensões mais elevadas que coordena, comanda, digamos assim, os trabalhos que essa consciência, né, tem o compromisso de fazer e que eu, aqui na Terra, sou a guardiã dessa consciência, a guardiã desses trabalhos. E essa equipe de mentores orientou nesse ano de 2023, que é um ano 7, né, um ano de profundas transformações do nosso ser e especialmente de expansão da consciência. Esse ano 7 é um ano assim, ou você desperta ou desperta. Não tem meio termo. Bem-vinda, Paulinha. Que bom ter você aqui. Então é um ano de desperta ou desperta. E aí, dentro desse incentivo, desse estímulo para despertar ou despertar, né? Os mentores, a equipe, então, que coordena esse trabalho do Ser Mais Você nos planos mais elevados, orientou para que nós desenvolvêssemos um programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. Então, esse programa ele está montado da seguinte forma. A cada semana do mês, nós temos um tema principal. Dentro de cada semana, nós trazemos 3 convidados fixos a cada semana, para que eles venham trazer as suas perspectivas acerca desses temas dentro de um programa. Ou seja, eles voltam uma vez por mês para aprofundar esses temas e trabalhar cada vez mais nesse despertar, trazendo cada vez mais consciência e também entregando ferramentas de cura para que todos nós possamos expandir, despertar e, enfim, avançar na nossa jornada, né? Bem-vinda, Laura, também. E aí, então, na primeira semana de cada mês, nós trazemos o tema principal, cura, né? E nessa semana do primeiro mês, nós temos a querida Deva Gita e o meu querido Matias Fernandes falando na primeira semana do mês. Inclusive, né, semana que vem eles estão conosco. Essas lives são sempre na terça, quarta e sexta, tá? Na segunda semana de cada mês, nós temos a Semana da Consciência. E na Semana da Consciência, nós temos a minha querida Andréa Fidelis falando sobre inteligência espiritual. Temos a minha querida Marisa Monteiro falando sobre a lei natural e a lei do tempo. Para quem já conhece o seu Kim, né? A Marisa vai falar sobre isso, está falando sobre isso.
Inclusive, nesse mês de fevereiro, nós já tivemos as primeiras lives. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada no perfil aqui que você vai tomar conhecimento do que já foi falado, né? E a gente tem na sexta-feira o meu querido Mauro falando sobre humanização nas organizações. Então ele traz o aspecto da espiritualidade para dentro do ambiente organizacional e explicando como é que isso pode ser integrado, aplicado e assim por diante. Bem-vinda, Antonieta, seja bem-vinda, querida. Na terceira semana, eu falei da segunda, né? Na terceira semana, o tema principal é a abundância. E dentro do tema abundância, a gente está conversando com a Beth Icó, que fala sobre a prosperidade do ser, que é uma nova visão do termo, né? Uma ressignificação do termo prosperidade. Temos também a Chayane falando sobre a energia do dinheiro e, de novo, trazendo uma nova perspectiva sobre essa informação, o que é o dinheiro e como ele se movimenta no nosso campo, né? E na quarta semana da multidimensionalidade, nós já tivemos essa semana, né? Já tivemos aqui as conversas com a querida Gleide Fusken, Gleide Neubauer, do canal Goldene Fusken. Eu tô habituando com esses nomes, né, da galera aí. Então nós tivemos a Gleide já falando aqui conosco, tivemos o Caurion também falando na quarta-feira sobre experiências multidimensionais, e hoje é o dia da nossa família arcturiana, né, através do nosso querido Matheus Menzel, o guardião do portal de Arcturus. E o tema dessa nossa conversa de hoje, já programada, né? Porque, vejam, são encontros mensais, então esses temas já estavam planejados. E o tema de hoje nós vamos falar sobre mônadas e fractais. O que acontece? Meu querido Matheus, hoje à tarde, me mandou uma mensagem dizendo que teve de socorrer a colega de quarto dele, a colega de apartamento, que sofreu um acidente. E ele, amorosamente, né, foi assistir e amparar e acolher essa irmã, uma vez que lá na cidade onde eles moram, ela não tem familiares, né? E ele está lá nesse momento no hospital junto com ela. Então eu quero pedir a todos vocês que permaneçam na live para a gente honrar essa energia dos arcturianos e especialmente enviar muita energia de amor, de luz para o querido Matheus, para que ele possa viver essa experiência que também faz parte da história dele, da melhor forma possível, e para que essa moça, né, essa irmã querida, possa receber toda a assistência necessária para essa experiência que ela também escolheu ou planejou de alguma forma vivenciar, né? Então, por isso eu resolvi fazer a live, né? Resolvi manter a programação para honrar essa energia que os arcturianos já programaram de nos enviar, mas principalmente também para enviar muito amor para o Matheus, né? Muito amor, muita cura para essa querida que está nesse processo, né? No hospital, enfim, para que a gente possa enviar essas energias para eles com muito amor. E também quero convidar vocês que estão aqui comigo no ao vivo para a gente já disparar convitinho aí para a galera. Eu estou fazendo o mesmo aqui também, para que mais pessoas venham assistir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, e também, né, ancorar mais essas energias de cura, essas energias de luz para esses amados, para esses queridos, e assim a gente apoiar da forma que tiver ao nosso alcance, né, o envio de luz, o envio de cura para todos eles, tá bom? E não esquece, vai dando aí muito coraçãozinho, que é também pro Instagram entender, né, que esse assunto é relevante, e, enfim, né, que o algoritmo possa levar essa live para mais pessoas, né? Então, amados, amadas, né? Novo humano, nova humano. É muito especial a gente trazer esse tema, mônadas e fractais, para que a gente possa entender com mais propriedade ou com mais leveza esse aspecto de multidimensionalidade, né? Então eu vou trazer aqui para vocês, né, a partir
aqui da energia, né, que os arcturianos também estão entregando através de mim e para cada um de vocês, eu vou trazer o meu conhecimento sobre esse tema, né? É claro que a conversa com o Matheus seria muito mais rica, né? Mas eu espero contar com vocês para a gente conversar aqui sobre esse tema, tá? Então, se vocês tiverem alguma informação diferente daquela que eu estou trazendo, coloque aqui no chat aqui para a gente ir interagindo, para a gente ir conversando e assim a gente criar esse campo, né, de informação não verbal, porque é uma informação energética, e reverberar esse campo para toda a grade planetária, levando essa expansão de consciência para todos aqueles que estiverem conectados, né, a essa energia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar do princípio, né? Qual é o princípio? No princípio havia né, a fonte criadora de tudo, que você pode dar o nome que você quiser. Deus, Deus pai e mãe, energia, universo, enfim, o princípio de tudo, e você pode dar o nome que você desejar a esse princípio de tudo. Esse princípio, ele se dividiu num determinado momento da existência para viver a experiência das polaridades, né? Esse princípio se dividiu para viver a experiência das polaridades. E a partir desta divisão, criou-se então duas energias, que para nós, mais tradicionalmente, digamos assim, nós entendemos e recebemos a informação de ser as energias masculina e feminina, certo? E essas duas energias, para que elas também experimentassem as polaridades, elas também se dividiram em mais duas cada uma. Então formou-se duas polaridades, masculina e feminina, duas polaridades masculina e feminina. E a partir daqui, dessa combinação, iniciou-se então a criação das mônadas, né? O que são as mônadas? São as subdivisões desses campos aqui, formando mais e mais corpos, que você pode chamar de corpos de luz, corpos energéticos, consciências, para vivenciar a experiência nos mais diversos campos do que hoje nós entendemos como universo, cosmos, galáxias e assim por diante. E essa subdivisão, ela é sempre múltipla de 2, né? Então, a fonte se dividiu em 2. Esse 2 se dividiu em 4. De 4 para 8. De 8 para 16, né? E foram se subdividindo até formar um agrupamento de 144 consciências. E esse número 144, ele é um número mágico, né? Ele é um número mágico porque essas são as minhas percepções, tá, gente? Se vocês tiverem percepções diferentes, vocês compartilhem comigo. Carol, bem-vinda, querida, que bom ter você aqui. Esse 144, né, para mim, né, que tô conectada com a numerologia, primeiro ele representa esse conjunto, né, que é o 9, 4 mais 4 mais 1, né? E o 9, ele é um número que em todas as multiplicações que você fizer, todas as divisões que você fizer, ele vai voltar sempre ao mesmo número 9. Então ele é um número que eu diria místico, esotérico, único. Ele é um número especial e ele é um número que ele representa todas as outras energias dos outros números, né? Então, se nós olharmos a partir dessa perspectiva, essas 144 consciências que se formaram a partir dessas duas mônadas principais, elas são a representação do todo. Elas guardam os saberes,
os conhecimentos e as energias de todo o restante do agrupamento que veio antes. Boa noite, LCJSLV. Bem-vindo. Depois você coloca o seu nome aqui que eu falo o seu nome. Karina, bem-vinda também. Eu tô aqui, gente, falando sobre mônadas e fractais com a energia dos arcturianos hoje. Como eu falei, né, para vocês que estão chegando agora, é o Matheus Menzel, que é o nosso parceiro aqui dessas lives da quarta semana, onde nós falamos sobre multidimensionalidade nesse programa de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e de espiritualidade. Ah, Lucy, bem-vinda, querida, bem-vinda. O Matheus, que é nosso parceiro aqui nesses encontros desse dia de sexta-feira, na quarta semana de cada mês, ele precisou, hoje à tarde, socorrer fisicamente uma querida amiga que sofreu um acidente, enfim. Eu nem sei muitos detalhes porque não foi possível conversar muito com o Matheus em razão da movimentação que ele estava, mas eu resolvi honrar, né, esse nosso encontro, honrar a energia dos arcturianos e principalmente para que nós possamos enviar muita luz para essa moça que sofreu o acidente e também para o Matheus, para que ele possa lidar com essa experiência da melhor forma possível e enfim, a gente está aqui para emanar muito a luz, muito amor e muita cura para eles, né? Então esse é o nosso movimento de hoje. E peço a vocês, né, que permaneçam nessa sintonia, que permaneçam nessa conexão para que a gente possa reverberar esse amor e enviar para eles enquanto a gente está aqui estudando e aprendendo com os arcturianos através das informações que eles também estão trazendo aqui para mim e que eu estou repassando a vocês, tá bom? Bem, voltando. Então, o 9, como eu estava dizendo, ele é esse número completo, ele é esse número mágico que guarda a sabedoria e a energia de todos os outros números, né? Do 1 ao 8. Então, nós podemos fazer uma relação com essas 144 consciências que partiram dessas mônadas principais aqui, né? Dessa criação da mônada. E nessa constituição de 144 consciências, elas guardam a sabedoria, né? Elas guardam todo o conhecimento, toda a energia das consciências que vieram antes dela até chegar ao Criador de tudo, a fonte original, ao átomo semente, né? Se nós formos olhar para a geometria sagrada, a gente pode, inclusive, né, os arcturianos trabalham muito com geometrias para vários objetivos, né? Cura, criatividade, melhorar o sono, trabalhar a ansiedade, enfim, né? Eles trazem essa informação energética através das geometrias. Se a gente for olhar para as geometrias mais conhecidas, né? A gente tem lá o desenho do átomo semente. Depois do átomo semente vem a árvore da vida e da árvore da vida vem a flor da vida, o que representa também essas subdivisões, né, dessas mônadas. E daí vocês podem perguntar, tá, mas como é que eu me encaixo nessa história, né? Nós somos, vocês, né, aqui na fisicalidade, como humanos, nós somos uma dessas 144 consciências, dessas mônadas que foram se subdividindo, né? E criando essas... Nós não estamos falando em termos de hierarquia, tá? Nós estamos falando desde uma consciência multidimensional. Então, essas mônadas, elas foram criando níveis, certo? De subdivisões, e nós fazemos parte de um desses níveis. Nós podemos ser lá um desses 144 de uma das mônadas, mas nós também temos fractais nossos em todos os outros níveis dessas subdivisões. Então, o que são esses fractais? São aspectos de nós que estão lá nesses outros campos
e aspectos desses campos que estão em nós, aqui e agora. Isso que eu estou trazendo a vocês não é uma verdade absoluta, tá, gente? É só a leitura ou a interpretação que eu tenho, né? E que me foi, digamos assim, orientada também a falar desta forma mais cedo, quando eu me conectei com os arcturianos, né? Pedindo até permissão para trazer a energia deles aqui, sem a presença do Mateus. Foi assim que eles me mostraram, né? Para falar para vocês. Então, olha só que interessante. Lá naquela subdivisão inicial do átomo semente, que se dividiu em duas polaridades, essas duas polaridades se dividiram em 4. Essas 4 polaridades, né? 4 de cá, 4 de cá, certo? Eram 1. 1 virou 2. 2 virou 4, né? Essas 4 aqui, ó, de cada lado, formaram 8 universos. 8 universos. Então a gente tem aqui o universo magnético, o universo geométrico, o universo sônico, o universo das sombras. São 8 universos. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber um pouco mais sobre esses universos, se você pesquisar no blog Semente das Estrelas sobre os universos, você vai ter acesso a essas informações e ler um pouquinho, né, de cada um deles. Mas imagine o seguinte, olha só, são 8 universos, né? Então esses universos continuaram subdividindo essas mônadas, né? E criando mais consciências, mais consciências, mais consciências. Porém, todas fazem parte do átomo semente, certo? Então, por exemplo, eu, você, né, que está aqui ouvindo ao vivo, Alessandra, bem-vinda, querida. Eu, você que estamos aqui juntas no ao vivo, nós temos e recebemos energias de todos esses universos. Parte desses universos estão na nossa história, no nosso DNA original. E o nosso DNA original, que hoje nós temos apenas 2 hélices despertas, acordadas, as outras estão em processo de despertar. No restante dessas hélices, que somam 22, não são só 12, são 24 hélices, né? Então, nessas 22 hélices que estão adormecidas, encontra-se toda a sabedoria desses níveis dimensionais superiores. E aí nós podemos correlacionar essas subdivisões das mônadas, né? Correlacionar essa informação dos fractais com o conceito de dimensões, que são estados de ser. 5ª dimensão, 6ª dimensão, 13ª dimensão, 33ª dimensão e por aí vai. Então, se essas dimensões são estados de ser, estados da consciência, quando nós ouvimos a informação acerca dos seres de dimensões mais elevadas, por exemplo, os sirianos, né, ou parte dos sirianos de Sirius A, são da 9ª dimensão, certo? O que significa isso? Eles se apresentam ou têm uma roupagem que tem uma forma física com uma consciência de ser de 9ª dimensão, que tem lá as suas características, funções específicas nesta dimensão e que também estão nos apoiando aqui na Terra. Quando a gente fala dos arcturianos, né? Então, os arcturianos estão lá também, pelo menos é até onde eu li e ouvi, né? Até onde eu tenho acesso a essa informação. Tem um grupo de arcturianos que estão lá na 9ª dimensão. Mas tem arcturianos navegando em outras dimensões,
né? Assim como temos arcturianos, sirianos encarnados aqui na Terra, nesta transição de terceira para quarta, quarta para quinta dimensão, que encarnaram com essa missão de ancorar essa energia lá da dimensão superior, de Arcturus, de Sírios, das Pleiades, para este momento de transição na Terra. E assim sermos canais de luz para manifestar, materializar a Terra de quinta dimensão. De que forma? Mudando o nosso estado de ser. O nosso estado de ser. Por quê? Uma dimensão é um estado de consciência, é um estado de ser. Eu preciso saber de vocês. O que eu estou falando aqui está fazendo sentido para vocês? Vocês estão compreendendo? Estão entendendo essa linha de raciocínio que eu estou trazendo? Porque é muito para nossa mente entender. O nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma já sabe de tudo isso. Porque afinal de contas, o nosso espírito, a nossa alma, ele tem essa consciência do que são mônadas, do que são fractais, ele tem consciência dessas dimensões superiores, ele sabe tudo isso, né? O nosso espírito, a nossa alma sabe de tudo isso. Nós aqui, enquanto vivendo essa experiência humana, é que estamos nos relembrando dessas informações. Bem-vindo, NT Vital. Também não sei o seu nome, se você quiser escreva seu nome aqui para eu falar o seu nome, mas seja bem-vindo. Ah, ok, Lucy tá ok, Alessandra tá ok. Então, quando nós passamos a entender essa ideia, esse conceito de mônada que se subdividiu, né? Nós também podemos compreender o sentido da informação família de almas. Família de almas. Família de almas significa que aquelas pessoas que você encontra na sua jornada, aqui, né, estamos falando da jornada humana, certo? Então, aquelas pessoas que você encontra aqui na jornada humana, a frequência que está tocando aqui é a frequência dos arcturianos, gente, para nos apoiar a ancorar essa energia. As pessoas que você encontra ao longo da sua jornada e que você se conecta de alguma forma com elas, muito provavelmente fazem parte da sua família de alma, que pode ser da mesma mônada ou pode ser de uma mônada diferente, mas que vem para te apoiar na tua jornada, assim como você vai apoiar essa pessoa na jornada dela, cada um de uma forma. Cada um de uma forma. Pode ser que essa uma pessoa seja, por exemplo, esteja mais conectada ao universo geométrico e se conecte mais com as geometrias, e você esteja mais conectado ao universo sonoro e sônico e se conecta mais com os sons. Então, ambas fazem parte lá do átomo semente, lembre disso. E ainda que estejam mais conectadas a universos diferentes, fazem trocas, porque são parte de uma mesma família de alma, né? Nessa mesma linha, a gente costuma ouvir sobre almas gêmeas e chamas gêmeas. E aí eu vou trazer para vocês a minha percepção. Almas gêmeas são aquelas pessoas, aqueles indivíduos com os quais você se conecta muito, como se fossem irmãos. Valesca, bem-vinda, querida. Como se fossem irmãos, literalmente.
como se fossem praticamente irmãos gêmeos, né? Almas gêmeas. Ou seja, a tua energia, ela bate tanto, ela entra tanto em sintonia com a energia dessa outra pessoa, que você percebe, você sente que, uau, né? Parece que eu conheço essa pessoa da vida inteira, mas você conheceu ela ontem. Ou você está convivendo com ela, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos. E que não necessariamente é o seu companheiro de vida ou a sua companheira, seu namorado ou sua namorada. Pode até ser, mas não necessariamente. Às vezes pode ser uma amiga, um amigo muito, muito próximo que, tipo, você pensa na pessoa, a pessoa e recebe uma ligação da pessoa, né? É uma conexão muito mais intensa, é um fio energético que conecta vocês de uma forma muito mais profunda, muito mais forte, muito mais intensa, né? Esse é o conceito que eu partilho com vocês sobre almas gêmeas, né? E aí, dentro dessa ideia de almas gêmeas, vamos lá, vamos expandir um pouco mais o campo. Nós podemos ter animais que são almas gêmeas nossas, porque a consciência incorporada na forma daquele animal está muito ligada à minha consciência, por exemplo, né? A consciência daquele animal incorporada na forma daquele animal está muito, muito, muito intrinsecamente conectada à minha consciência. Então este animal, ele vem para me apoiar na minha jornada, assim como eu assumi o compromisso de ser o tutor desse animal, de cuidar dele, de tratar dele, enquanto ele estiver cumprindo a sua missão comigo aqui nesse plano. E daí eu estou falando de mim, da minha experiência, mas essa correlação serve para qualquer indivíduo humano que tenha relação com um animal, independente de ter uma relação positiva ou de maltratar, agredir e assim por diante, né? Então perceba que existe um compromisso dessas consciências, e essas consciências nós podemos dizer que fazem parte da mesma família de alma e que, por conseguinte, podem ou não fazer parte da mesma mônada ou do mesmo universo. Podem fazer parte de mônadas diferentes, universos diferentes, mas que vêm com uma missão em comum aqui nesse plano, se apoiar para o despertar, para a elevação de cada uma delas, né? A Lucy está dizendo, minha chama gêmea não está encarnada. Bem, então vamos lá falar de chama gêmea, né? Eu falei de mônadas, fractais, famílias de alma, chamas gêmeas, almas gêmeas, e agora eu vou lá falar de chamas gêmeas, tá? Só trazendo uma informação aqui a mais. Quando a gente fala de família de alma, esses seres que a gente encontra, que a gente conhece, são fractais lá daquela mônada principal que nos conectou, né? Essas consciências que eu falei aqui dos animais, por exemplo, das plantas, né? Também são fractais lá daquele átomo semente, lembra disso, né? Lá da origem de tudo. Portanto, também podem ser fractais de nós mesmos, né? Da nossa mônada, do nosso universo. Tá certo? Pode ser que dê um bug aí na cabecinha de vocês, e tá tudo bem, faz parte, a Matrix não tá acostumada com isso, né? E o nosso compromisso é exatamente bugar a Matrix, né? Para que a gente possa dar um salto e ir para um outro nível de consciência. Então a gente precisa falar dessas coisas, né? Desses temas. Ainda que talvez agora, nesse momento, você não compreenda bem, não entenda bem, não tem problema, né? Essa informação está indo para o seu campo, né? Está sendo o seu subconsciente, o seu inconsciente aí está sendo tratado, trabalhado, mexido, movimentado,
para que um novo campo de percepção se abra na sua energia, na sua malha energética, tá bom? Então vamos lá. Vou falar agora desse último nível, né, que seria as chamas gêmeas, né? Bem, desde da minha compreensão, do meu entendimento, chama gêmea começa pela compreensão do masculino e feminino, das energias masculina e feminina. E cada um de nós aqui encarnados e seres, né, de outras dimensões que somos, vivendo esse corpo humano, nós temos em nós essas energias masculina e feminina. A grande maioria da população da humanidade encarnada, inclusive eu e vocês, senão a gente já estaria em outro nível, nós estamos em processo de equilíbrio dessas energias. Por enquanto elas estão dissonantes, por enquanto elas estão desequilibradas. Ora, o nosso masculino está mais presente e daí a gente age com mais força, com mais coragem, com mais determinação, muitas vezes com mais agressividade. Ora, o nosso masculino... o nosso masculino está mais presente, né? Agindo dessa forma, com mais força, com mais energia, com mais vontade, com mais coragem, fazendo, planejando, movimentando, né? Em outros momentos, a nossa energia feminina é que está mais presente, mais criativa, mais amorosa, mais acolhedora, mais voltada para o ser do que para o ter, mais voltada para o relacionamento, para as relações, para os sentimentos, para as emoções, né? Então, ora nós estamos mais nessa energia feminina. E aí, muitas vezes, a nossa energia masculina está lá embaixo e nos falta a capacidade de fazer. A gente tem muitas ideias, mas não consegue tomar ação para fazer. A gente cria dependência emocional dos outros, né? Porque alguém faz por nós, alguém toma a ação por nós. E isso claramente mostra o desequilíbrio, a dissonância das energias masculinas e femininas em nós. E o nosso grande desafio nessa experiência humana... Só um pouquinho, gente. O nosso grande desafio nessa experiência humana é aprender não só a equilibrar, mas a curar o nosso masculino distorcido e o nosso feminino distorcido. Porque os dois estão distorcidos. Os dois estão distorcidos. Eu já vou chegar aí nas chamas gêmeas, tá? Eu tô criando toda uma introdução aqui para chegar lá. Então, nós precisamos aprender sobre a essência dessas duas polaridades. A essência dessas duas polaridades. Qual é a essência da polaridade da energia masculina? Qual é a essência da polaridade da energia feminina? Quando nós aprendermos acerca da essência dessas duas polaridades, a gente então vai ter condições de gerenciar em nós essas energias de forma a torná-las mais equilibradas, harmônicas. E aí a gente vai passar a ser e a agir nesta vida de forma mais harmônica e equilibrada, agindo com amor, o feminino, com poder, com força, que é o masculino, mas de forma sábia. Por isso que a chama trina vem a nos apoiar. Sábia, trazendo a sabedoria dessas forças
para o nosso dia a dia, para a nossa experiência enquanto humanos. E esta combinação, para mim, é o primeiro aspecto do que chamamos de chamas gêmeas. A chama gêmea de mim, inicialmente, sou eu mesma. A chama gêmea da Lucy, da Paulinha, da Alessandra, a chama gêmea de cada uma de vocês, inicialmente, é você mesma. Está em você, está dentro de mim, está dentro de você. E então, quando nós tivermos essa consciência clara, nós vamos então manifestar um outro ser que pode ser de uma polaridade masculina ou feminina, não importa, eu posso ser uma mulher, né? E ter aqui um outro ser mulher, eu posso ser um homem e ter aqui um outro ser homem, eu posso ser uma mulher e ter aqui um homem e vice-versa, né? Quando eu tiver esta consciência de que eu sou inicialmente a minha própria chama gêmea, eu poderei então manifestar aqui na fisicalidade um outro ser que vem então com a mesma consciência, ou para me apoiar a trabalhar nesta consciência e eu apoiá-lo a trabalhar nesta consciência. É muito lindo isso tudo, Lucy. É muito lindo. E este outro ser aqui, quando eu tomo a consciência de que eu sou a minha própria chama gêmea, de que ela está em mim, este outro ser pode chegar até mim através de um walk-in, né? Como pode chegar até mim através de um ser já encarnado que está também no seu processo de integração das suas partes masculina e feminina, e que aí chega então num certo ponto em que também vem para me apoiar e eu para apoiar a ele nessa nossa jornada de ascensão para uma consciência mais e mais elevada. Para mim, é isso que faz sentido. Não é uma verdade absoluta, mas é isso que faz sentido dentro dessas perspectivas, né? De chamas gêmeas, almas gêmeas e assim por diante. Isis, bem-vinda, querida. Deixa eu ver aqui o que a Lucy falou. Não, a Lucy não, a Liz, né? Acho que é Liz. Eu sinto que, dependendo da área da minha vida, tenho mais energia de ação e noutra área mais submissa. Sim, eu também percebo isso em mim, né? Dentro do coaching, né, que é uma das minhas formações, além das terapias e tudo mais, a gente fala de 12 áreas da vida, né? 12 áreas da vida. E aí tem lá a área da saúde, a área do dinheiro, a área do trabalho, a área dos relacionamentos, né? O relacionamento casal, ou eu comigo mesma. Aí vem o relacionamento família, relacionamento amigos, né? Relacionamento social. Aí tem a outra área, que é a área da mente, né? Que diz respeito aos projetos, né? Ao ensinar e o aprender. Também ali está a área do lazer. E tem a última área, né? Que a gente fala que é a área do fogo, né? Trazendo os 4 elementos. A área do fogo ou a área do espiritual, que fala sobre missão de vida, propósito, filantropia, autocuidado, né? Então, é natural que a gente perceber que em uma dessas áreas eu sou mais masculino, a minha energia masculina é mais presente, e numa outra área, né, é a minha energia feminina mais presente. Isso é absolutamente natural. A questão é olhar para
Se o teu masculino ele tá muito agressivo, né? Ele tá se comportando de uma forma muito desmedida, há uma distorção ali, né? Há um desequilíbrio. Em contrapartida, se o teu feminino também, em alguma outra área, ele está se colocando numa condição de dependência emocional, apego emocional, né? Também tem uma distorção aí. E essas distorções são exatamente o convite para a sua expansão. É exatamente a experiência que você programou de alguma forma viver para que você curasse essa parte do seu masculino distorcido e do seu feminino distorcido. É exatamente o que você planejou, o que você programou, né? E aí é por isso que a gente vai, né, em busca das terapias, de cursos, né? Vai em busca de meditações, vai em busca de livros, para que a gente encontre o apoio, o estímulo, a ponte, né? Eu gosto de falar de ponte, para que a gente encontre a ponte para nos apoiar nessa cura, para a gente pular de nível, né? Para a gente atravessar ali o abismo do desafio, do medo, da insegurança, da inconsistência, da inconsciência e passe para um outro nível, onde a gente compreenda melhor as coisas, onde a gente possa agir de forma mais equilibrada, mais consciente, mais presente, estando no estado de presença, né? E essa é a experiência que nós vamos viver aqui, né? Essa é a experiência que a gente se propôs a viver na Terra. E que bom, né? Eu acho tão maravilhoso, assim, a gente poder ter acesso a essas informações, né? Ter acesso a esse conhecimento, na verdade, nos relembrar dessas informações, desses conhecimentos, porque quando a gente olha para isso, a gente olha para uma parte de nós, que é o nosso espírito, a nossa alma, os nossos fractais, a nossa família de alma, a nossa mônada, que já tem toda essa consciência. E aí podemos olhar para nós aqui, humanos, despertando para isso tudo, relembrando disso tudo, trazendo essa energia para a Terra. Antes de abrir a live aqui, Lucy, gratidão a você, viu? Antes de abrir a live, eu busquei essa conexão com os arcturianos, né? E perguntei se era divino, né? Eu manter a live, né? Trazer a live, falar sobre esse tema. E eles me disseram assim, né? Eu converso, né? Com eles, assim. Eu brinco que a minha conexão com essas dimensões superiores, ela é online, né? Porque eu converso com eles assim como eu tô aqui conversando com vocês, né? Vocês estão invisíveis, entre aspas, né? Fisicamente para mim, mas eu tô sentindo a energia de vocês e vou trazendo as informações conforme essas energias, né? Então, eu converso com eles dessa forma. E daí eu perguntei, né, se era divino trazer essa informação, se era divino falar, né, manter a live em razão da condição do Mateus. E eu senti um sim, assim, né, reverberando, bem grande, né? E daí o meu humano pediu uma confirmação. E ao mesmo tempo que o meu humano pediu uma confirmação, olha, gente, a gente está falando, né, é a semana da multidimensionalidade, né? Então a gente está falando de experiências multidimensionais, trazendo essa consciência de mônadas, fractais, família de alma, tudo mais. Mas também a gente está nessa experiência humana aprendendo sobre tudo isso, né? Ô Paulinha, gratidão a você, querida. Obrigada. E aí eu pedi uma confirmação. Mas na mesma hora que eu pedi uma confirmação, eu com o meu humano aqui ainda se sentindo menos do que o divino, né? Que todos nós somos esse divino. Então, o meu humano se sentindo mais humano do que divino, pensou, né? Nossa, mas
eu peço sinais, mas daí se os sinais não vêm, eu acabo caindo na dúvida se era ou não era. Então é melhor não pedir sinais. Eu, na minha conversa com o meu humano, né? Não sei se vocês têm esse tipo de conversa aí, né? Mas aqui para mim, de vez em quando, acontecem essas conversas. E aí, gente, eu falei para mim mesma, eu não vou pedir sinal nenhum, eu já ouvi esse sim, porque vai que esse sinal não aparece, daí eu vou ficar na dúvida, e daí eu vou ficar na insegurança, então não vou pedir sinal nenhum. Aí eu tô caminhando, eu tava nessa conexão lá fora, caminhando lá fora aqui do meu condomínio, né, e tal. E daí, eu sou muito conectada com números, né, com a numerologia, acho que vocês já perceberam isso, né. E aí, no meu caminho, assim, na calçada, caminhando na calçada, tinham carros parados, né, carros parados. E daí, eu olhei, né, uma placa de um carro, tinha o final nessa placa 38. Os 2 últimos números era 38. Aí, não sei, me chamou a atenção aquele 3 e aquele 8, né? Porque eu tenho 3 na minha numerologia, né? Eu tenho 3 de dia de nascimento e 3 de mês de nascimento. E aí me chamou a atenção. Tá. E o 8, né? O 8 para mim é conexão céu e terra, né? A espiritualidade e tal. Tá bom. Continuei caminhando, eu juro para vocês, uns 2 carros adiante, era o mesmo final de placa, 3, 8. Aí aquilo me chamou mais atenção. Continuei no meu caminho, acho que uns 4 carros à frente, novamente, 3 e 8. Daí eu, tá bom, gente, entendi. Tá bom, entendi, né? Era o sinal que eu precisava, né, de que eu, né, 3, eu estava preparada para trazer esses blocos e fazer essa conexão céu e terra, trazer essas informações, né? Mas eu só fui fazer essa leitura e entender essa informação lá no 3º carro, né? Porque até então eu estava desconfiada, não tinha certeza se era, né? Então, com essa experiência multidimensional, né? Costa Lima, Cristiane Costa Lima, bem-vinda, querida, bem-vinda. Com essa experiência dos números aqui, né? Das mensagens dos números, eu quero dizer a vocês que nós fazemos parte das mônadas, que os arcturianos fazem parte, que os sirianos fazem parte, os andromedanos, os venusianos, os alfa centaures, né? Os venusianos, os marcianos, os capelinos. A gente faz parte das mônadas, que essa galera também faz parte. Então, nós somos fractais deles e eles são fractais de nós. É por isso que eles nos apoiam incondicionalmente nessa nossa experiência humana. Porque para eles, o que eles veem nós aqui fazendo, agindo, movimentando, eles estão aprendendo conosco. E nós recebemos energias deles, fluxos de luz deles, intuições, inspirações, para que nós também aprendamos, na verdade nos recordamos e assim possamos nos elevar de frequência para ascender a dimensões superiores onde eles estão. Então, a Terra é uma escola para nós fisicamente, mas também é uma escola para eles através das nossas consciências. E os planos superiores são a nossa escola em níveis mais elevados. Então, quando a gente dorme, o nosso corpo sutil, o nosso corpo energético, ele vai ter aulas lá nesses níveis superiores com esses outros seres de luz. Para receber esses blocos, integrar aqui no nosso eu humano e a gente poder aqui na nossa jornada ir ascendendo, elevando cada vez mais.
Faz sentido isso que eu estou trazendo para vocês? Vocês estão absorvendo, compreendendo? Caso queiram trazer alguma pergunta, né, se eu puder responder, eu vou ficar bem feliz de poder contribuir com vocês. Eu sinto aqui fortemente a presença dos arcturianos junto conosco, né, e percebo que eles estão assim com um sorriso no rosto, tipo confirmando assim, né, que todos nós estamos recebendo as energias, né, que estão disponíveis para a gente, que eles se dispuseram a entregar. Então, não sei, né, vocês têm alguma pergunta, vocês têm alguma dúvida que a gente possa falar, ou daquilo que eu expliquei, né, ficou alguma dúvida, ficou algum ponto que vocês gostariam que, de repente, a gente trouxesse mais explicação ou mais clareza? Podem falar aí, gente, se eu puder se eu puder explicar, se eu puder falar aqui, eu tô de coração aberto para ser um canal, né? Ser um canal, ser uma ponte para vocês nessas informações aí que estão disponíveis, né? Alessandra dizendo que faz sentido, que bom. Lucy também, muito sentido, que bom. Fico feliz, meninas. Paulinha, tenho pouco conhecimento do tema, só tenho a agradecer. Obrigada, amada, que bom. A Lucy, eu não estava bem o dia todo, agora estou bem. Sim, que bom, Lucy. É porque tem uma equipe arcturiana aqui junto com a gente, sabe? E como estamos falando de dimensões, né? Eles estão conosco, onde quer que você esteja, você está recebendo, né, códigos de luz através dessa fala. A nossa voz, né, emite frequências que são códigos de informação, e nesse momento aqui, nesse caso, códigos de luz. E você, ao ouvir, você está recebendo esses códigos, ao me ver também através do campo eletromagnético, né? Você está recebendo esses códigos de luz, porque os arcturianos estão projetando aqui, através da minha voz e através do meu campo, chegando a todos vocês. Além disso, né, além do que vocês estão vendo com os olhos físicos e ouvindo, tem aí uma equipe de seres arcturianos junto a cada um de vocês, trabalhando nos corpos de vocês para a integração dessas informações que nós trouxemos, que foi permitido trazer aqui para vocês, né? Então, seus chakras estão sendo atualizados, seus corpos sutis estão sendo atualizados, a sua consciência está sendo mais expandida, está sendo ampliada, né? A sua pineal está sendo descalcificada, certo? O corpo físico está sendo trabalhado, as células estão recebendo, né, projeções de luz para liberar memórias de dor e sofrimento que impediam você de ver essa nova perspectiva que a gente está trazendo aqui. E essas memórias, né, vêm das experiências de vidas passadas, onde era proibido falar dessas coisas. Se a gente falasse, né, de coisas da espiritualidade ou de dimensões mais elevadas, a gente sofria os mais variados tipos de agressões, né? Então não era permitido falar, e essas memórias ainda estão no nosso corpo, nos nossos programas mentais. Então tudo isso, nessas lives, né, elas são trabalhadas, são ativados energias para liberar essas memórias, essas dores, essas memórias de dor, né? Cortar o cordão que te conectava com essas memórias. As memórias permanecem lá no seu registro akáshico, porque, enfim, faz parte da nossa experiência, e foram essas experiências que nos trouxeram até aqui, onde a gente está hoje, né? Então essas memórias, elas não podem ser apagadas, desconstruídas, destruídas. Não existe isso. O seu akáshico está lá. Todas as experiências que você viveu, todas as histórias
nesta vida, neste planeta, em outras galáxias, tudo que você viveu, desde lá a origem do átomo semente, tudo que você viveu está registrado no seu akáshico. Não se destrói o akáshico. O que a gente faz é cortar os laços com aquelas memórias que ainda te prendem numa experiência de dor e sofrimento, trazendo esse campo energético o tempo todo para você. Entende? Então, quando esses laços, esses fios energéticos são rompidos, aquela memória, ela fica lá naquela experiência e abre-se um espaço novo para você viver experiências mais elevadas a partir de novas escolhas que você está fazendo nesta vida. Quando você faz um tratamento terapêutico, ou você participa de uma vivência, ou você participa de uma meditação, são esses os campos, né, que estão sendo criados, desenvolvidos ali, de acordo com a intenção daquele que está conduzindo o trabalho. Tá certo? Uau! Nossa, que blocão, hein? Ai, gente. Uau! Essa 1 hora passou voando. Bem, eu tenho certeza que toda a energia que a gente movimentou aqui foi um presente muito amoroso, né, dos arcturianos para nós. Tenho certeza que o Mateus querido recebeu essa energia, né, também lá, que a amiga dele, né, a qual ele foi socorrer, foi atender também, está recebendo lá um atendimento muito especial dos arcturianos, né, a partir desse movimento que nós aqui fizemos também de amor, de luz. Cada um de nós, amadas, vocês que estão aí, tenham certeza que todo esse movimento só aconteceu porque vocês estavam aí, né? Porque vocês ajudaram a ancorar essas energias. Eu costumo dizer assim que nós somos seres grandiosos, porque a gente cria as experiências que a gente está vivendo, né? Então vocês criaram esse movimento que gerou esta live e que permitiu que nós nos encontrássemos hoje aqui para isso. Para o tanto que nós recebemos e para o tanto que nós emanamos, né? E enviamos para toda a Terra, né? Vamos ver aqui. Alessandra, pois é, já estou aqui com um monte de bocejos, olhos lacrimejantes. E vamos para mais atualizações. Isso mesmo, Alessandra. Isso mesmo. Ai, ai, maravilhoso, né, Paulinha? Que bom. Então, amadas, eu convido todas vocês, né, a se manterem nessa vibração, nessa frequência, nessa energia de amor que todas nós ancoramos aqui, de muita luz, de muita paz, né? Que bom, Luci, que eu te ajudei. Que bom, fico feliz também por isso e agradeço, né, a toda a egrégora arcturiana que está aqui conosco. Agradeço a egrégora do Ser Mais Você, que também está aqui conosco, né, nos apoiando nessa jornada, nessa caminhada. Aproveito para convidar vocês para assistirem, né, as próximas lives. Lembrem, né, cada semana tem um programa, tem um conteúdo, né, é um programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. Cada semana tem um tema. Então, a primeira semana de cada mês é cura, a segunda semana de cada mês, consciência, a terceira semana de cada mês é abundância e a quarta semana de cada mês, multidimensionalidade, tá? Então, acompanhe aqui o Ser Mais Você, se você ainda não segue, né? Segue aqui o Ser Mais Você, acompanhe aqui a programação das lives, né? Pode acompanhar também lá no meu perfil, no Ana Madiarim, se você quiser. Mantenham essa energia, mantenham esse estado de presença, né? Daqui a pouco tem outra live, né, com a Neva, onde a gente vai aí trabalhar com as energias de Mãe Maria, que também é muito especial,
Convido todos vocês para estarem conosco lá, nesse outro movimento, agora às 20h20, né? Daqui um pouquinho. E a minha gratidão profunda a todos vocês, né? Aos arcturianos e a toda a egrégora do Ser Mais Você. Eu me sinto realmente muito abençoada, muito abençoada por essa oportunidade e por poder ser essa ponte, né? Para todo o planeta, para vocês, para mim mesma. Gratidão, amadas, de todo o meu coração. Muita gratidão a todos vocês. Foi lindo mesmo, foi muito lindo. E até daqui a pouco lá na live, né, na meditação com Neva, no perfil do Sementes ou do Gabriel Raio Lunar. Um beijo, meninas. Se puderem e sentirem nos seus corações de deixar os seus comentários aqui na live depois, eu agradeço muito, viu? Grande beijo a todos vocês. Tchau, tchau.